A Era do Gesso. Olá, eu sou Patrícia Guimarães e este é mais um volume da coleção A Era do Gesso. Veremos nesse capítulo como aplicar o forro com placas lisas de gesso e demonstrar os benefícios de sua utilização para a construção civil, de forma prática e rentável. Placas de gesso. A produção desses pré-moldados de gesso é feita em 5 etapas: a preparação da pasta, a fundição do gesso, a secagem, a selagem e depois a estocagem. Prontas, as placas seguem para seu destino, as obras. Então, Luciano, mãos à obra, ou melhor, mãos nas placas. Olá, pessoal! Vamos encarar mais esse desafio. Mas, Patrícia, antes de tudo, não podemos esquecer a maneira correta do armazenamento de todo o material necessário para a construção do nosso forro de gesso. Características dos produtos e orientações. As placas de gesso, a cola de gesso e o gesso de fundição devem ser armazenados em local seco, protegido contra as ações do tempo para a preservação de sua qualidade. O empilhamento das placas deve ser de no máximo 3 placas de altura sobre os pallets ou barrotes de madeira, na posição vertical, com o encaixe macho voltado para cima. O gesso de fundição deve ser empilhado em um local bem protegido, sob estrado de madeira e com limite máximo de 10 sacos. A cola de gesso deve ser armazenada da mesma forma, mas seu limite de empilhamento é de no máximo 15 sacos. É importante seguir as orientações e os prazos utilizados pelo fabricante. Forro com placas de gesso. Em primeiro lugar, é importante saber que as placas de gesso são fabricadas em 2 tamanhos, 60 por 60 ou 65 por 65 centímetros. Podem ter superfícies lisas ou decoradas. Você deverá escolher o tamanho e a especificação que se encaixa melhor na construção da sua estrutura, fazendo um melhor aproveitamento das placas de gesso em seu espaço. Para compor um forro de gesso, são necessárias as placas de gesso, juntas de dilatação, cola de gesso, tirantes, gesso de fundição, pinos de fixação e buchas de sisal. Preparação do gesso de fundição. Para o preparo do gesso de fundição, devem ser utilizados recipientes limpos e água potável. Não se deve nunca preparar uma nova mistura em recipientes com resíduos do preparo anterior. O gesso de pega rápida deve ser usado no chumbamento entre as placas de gesso e no acabamento das juntas de dilatação. Etapas da preparação. O início da pega é de 4 a 10 minutos. Para o fim da pega é de 20 a 45 minutos. O gesso para a construção civil atende às características especificadas pela ABNT. Precisaremos de 1 litro de água para cada 1 kg e 100 gramas de gesso em um recipiente limpo para a mistura. Polvilhar o gesso e deixar em repouso por 1,5 minutos. Depois se mistura o gesso por partes e pronto, obtendo uma pasta homogênea e com consistência pastosa. A pasta poderá ser usada por 10 a 15 minutos após o fim do preparo. É muito prático. Agora, para a montagem do forro de gesso com placas lisas, vamos precisar de algumas ferramentas. Anota aí! Um balde de borracha, uma bacia de borracha, régua de alumínio, martelo, desempenadeira de aço, nível de bolha, serrote, espátula de aço ou PVC, linha de nylon, linha de bater, trena, lápis de carpinteiro, esquadro, nível de mangueira e andaimes. Conferir as dimensões da área de trabalho. O primeiro passo antes do início da montagem é verificar a estrutura efetiva de sustentação, de modo a preservar a paginação prevista no projeto e o tipo de fixação, garantindo assim o desempenho adequado do sistema. Nivelar a área de trabalho. Depois é preciso verificar se as paredes estão revestidas e no prumo. Caso não esteja, é necessário providenciar as devidas correções. Verifique a conclusão das instalações que serão embutidas. Não vamos nos esquecer de proteger o piso antes do início da obra. Prepare os andaimes ou cavaletes. Verifique as dimensões da área a ser forrada. Agora vamos definir a altura do forro conforme o projeto, utilizando a trena e o nível de mangueira, ou nível a laser. Distribua o forro de modo a utilizar o maior número possível de placas inteiras. Em seguida, é preciso marcar o nível do forro de acordo com a altura definida no projeto. Com a linha de bater, vamos precisar de 2 pessoas, uma em cada ponto da linha, esticando o fio e posicionando-o na altura definida. Com a linha esticada, segure no meio e puxe.
É isso aí, Luciano. Preparamos nosso gesso de fundição, definimos a altura do nosso teto para a aplicação das placas lisas de gesso e já estamos prontos para começar a amarração e os pontos de fixação das placas. Vamos à próxima etapa. Fixação da armação no teto. Viu só? Definimos dessa forma a altura do nosso forro. Agora precisamos definir e demarcar os pontos de fixação no teto. Os pontos de colocação dos pinos devem ser marcados em função da quantidade de placas a serem colocadas. Na primeira fiada, devemos colocar 2 pinos no teto para uma melhor fixação. Nas demais, colocar apenas um. É preciso fixar os pinos com a pistola finca-pino, nos locais previamente demarcados e amarrar os arames de suporte enlaçados em 2 voltas para tornar possível a regulagem da altura da placa. É bom sempre observar a distância entre os pinos. Nas estruturas auxiliares de madeira ou metálicas, utiliza-se os arames amarrados nos caibros ou perfis. Fixação das juntas de dilatação. O comprimento dos tirantes permite uma perfeita amarração e deve ser definido de acordo com o projeto. O próximo passo é colocar as juntas de dilatação segundo o tipo e sistema de fixação adotados. Colocar os pregos ou pinos nas paredes obedecendo a altura do forro para apoiar as juntas. Após lavado, o sisal é utilizado com o gesso de fundição para o chumbamento da placa de gesso. Conferimos as dimensões da nossa área de trabalho, nivelamos e fixamos nossa amarração no teto e colocamos as juntas de dilatação. Essas juntas vão proteger nosso teto em gesso, compensando as movimentações da estrutura devido à mudança de temperatura ou movimento de acomodação das paredes. E aí, Luciano, já está tudo certo? Podemos começar a montagem das placas de gesso? Mas para não quebrar a cabeça durante a montagem, vai mais uma dica. Lembre de conferir o alinhamento e o nivelamento. Pode deixar, já estamos conferindo isso. Na colocação das placas de gesso, vamos esticar uma linha guia para o alinhamento delas, amarrando-a nos pinos de parede. Montagem das placas de gesso. Na utilização de meia placa, é importante preservar o elemento de fixação e o corte deve ser feito no sentido transversal. Lembre-se que os tirantes devem estar o mais esticado possível na vertical. Nas placas montadas junto às paredes, a primeira placa é montada com 2 tirantes, as demais apenas com 1. Verifique o nivelamento e a altura do forro. Caso seja necessário, é preciso ajustar a altura do forro com o auxílio de um dispositivo adequado, colocando entre as 2 voltas do tirante, girando até atingir a altura desejada. Depois, é só fazer o chumbamento aplicando a pasta de gesso com sisal na parte superior da placa, unindo a placa à junta de dilatação ou no encontro entre as placas. Em seguida, temos que retirar os pregos que foram colocados para a sustentação da dilatação após a secagem. Antes de aplicar os toques finais, ainda é preciso aprender como colocar a última peça do forro. Vamos lá, Josenilson? Faça um corte em formato de triângulo na região central da última placa. Através da abertura, fixe a placa, logo em seguida utilize o pedaço triangular retirado, usando o gesso de fundição. Aplicar a pasta para acabamento. Com a pasta de gesso e a forma correta que aprendemos de sua preparação, vamos aplicá-la no friso proveniente da junção entre as placas. No caso de forro decorado, mantenha os frisos entre as placas de gesso, retirando apenas o excesso da pasta. Pronto! Finalizamos o nosso forro com placas de gesso. Aprendemos tudo de forma prática e rápida. Viu só, pessoal? Passo a passo aprendemos como aplicar um forro com placas lisas de gesso. A utilização do gesso na construção civil reduz custos, desperdícios e aumenta a produtividade na sua obra. Gesso, o melhor aliado para um projeto perfeito. E a aula de hoje fica por aqui. Tchau! A Era do Gesso.